Manhã de quinta-feira, hoje dia 26 de março de 2026 também. Os saudamos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Estamos aqui para a glória do Senhor. A Esther passou 2 dias ou 3 dias sem estar aqui, né? Estavam viajando e ela cansou bastante, né? Não é para menos, principalmente na volta, mas hoje já fomos na casa do Senhor, já voltamos. O nosso culto, aquele culto de oração que nós temos todos os dias, continua, irmãos. Nós orando por todos vocês, estamos sempre contando com as orações dos irmãos e nós sabemos pela fé que vocês estão orando por nós. Eu li hoje um comentário dizendo, irmãos, nós estávamos reunidos orando pelos irmãos e sentimos aqui a glória do Senhor. Isto é igreja, irmãos. Isto é igreja de Cristo Jesus. Você que já está inscrito, nós agradecemos muito. Faça também outros se inscreverem. Anuncie isso para outros, compartilhe as mensagens e continue fazendo os teus comentários. É muito importante para nós, principalmente comentários que estão interagindo um com o outro, ajudando um o outro. Você tem lido ali comentários da dor, da alma, do coração de uma mãe, de uma esposa, de uma família, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, que ajude ela, ele, essa família em oração. Nós temos lido isso. Nós não podemos, irmãos, fazer de conta que isso é só para ler e se esquecer. Nós precisamos orar. Nós somos a família Cristo em vós, esperança da glória. É isso mesmo, esperança da glória. Não adianta nós só falar isso. Nós temos que realmente fazer. Essa família está crescendo cada dia. E você que está chegando agora, sabe que nós tratamos isso aqui. Se tu quer ouvir outro evangelho, outras notícias, esses acontecimentos, estas novidades, que para muito é novidade, mas quando você vê são aberrações, são guerras entre pessoas, entre igreja, pastores, e trazendo tudo a público. Não. Nós não tratamos dessas coisas aqui, de problemas políticos, nada disso. Vamos sim orar pela nossa nação, orar pelas outras nações, orar por Israel, orar sim, isso é o nosso dever, mas tudo está na mão do Todo-Poderoso. Então, faça a tua inscrição, continue comentando, deixa lá, eles chamam de like, então você aperta lá naquele sinalzinho para que outros também venham ouvir. E também deixe sempre o sininho lá ativado das notificações. Eu estou aprendendo a falar essa linguagem aí. As notificações, para ninguém precisar mandar para ti. Você vai receber automaticamente todo dia. Faça a tua inscrição e espere todos os dias que vai aparecer a mensagem aí na tua casa. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, sempre a igreja teve assim, corre risco, não só a igreja primitiva, mas principalmente agora. A igreja do Senhor é a mesma que começou no Calvário, ela não mudou, ela segue o mesmo caminho, esperando as mesmas promessas, usando as mesmas armas espirituais, recebendo do Senhor os mesmos dons espirituais, e também nós precisamos
produzir frutos do Espírito. A produção de fruto depende de nós. Nós não vamos ter dons espirituais sem frutos do Espírito. Nós não vamos receber armas para nós lutar contra o inimigo sem nós estar numa posição de alguém que está plantado junto da fonte e está produzindo fruto. Nós temos que fazer a nossa parte. Sempre falo aqui nos nossos deveres e também nos nossos direitos. Nós temos os nossos deveres e eu creio que o dever de um aluno é ele tomar a iniciativa. Se ele não quer ir para a escola, o professor não vai buscar ele em casa, não é? Então nós temos que ir, nós temos que chegar aos pés do Senhor, os nossos deveres para receber os nossos direitos. E o apóstolo Pedro, muito preocupado com a igreja, como todo pastor de alma. Você sabe o que é um pastor de alma? É aquele que cuida do rebanho que o Senhor deixou junto com ele. Ele cuida. Naquele dia, nós vamos ter que responder alguma coisa. Não é assim chegar e dizer, e o rebanho que eu confiei para você? Você não ensinou nada para eles? Você não deixou nada? O mercenário, o ladrão entrou lá e fez o que queria? O lobo entrou lá no meio das ovelhas? E o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da segunda carta, versículo 17 e o 18, os últimos 2 versículos da segunda carta de Pedro, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18, para ele encerrar esta carta. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Um aviso dado para todos nós. Antes crescei na graça e no conhecimento. Nós não podemos crescer só num e não no outro. Nós temos que crescer na graça. Primeiro é a graça de Deus. Qual foi a graça? Aquele presente, nós não merecia. Quem é que merecia alguém morrer por nós, dar o seu sangue por nós? Como que nós merecia isso? Nós sendo ainda pecadores. Nós sendo ainda pecadores, mas aqueles que aceitam esta graça, agora ele vai crescendo no conhecimento. O que quer dizer a palavra? O que significa a morte de Cristo? O que significa o andar da igreja que ali foi iniciado? Nós temos que crescer agora também no conhecimento divino, o conhecimento puro, não um conhecimento de qualquer um que diz que eu fiz tal faculdade, agora eu posso ensinar para vocês, e vem com filosofias diferentes. Não, é no conhecimento de Deus, é no conhecimento do Espírito Santo. Ali sim nós precisamos crescer. Então cresçamos nos dois, irmãos, graça e conhecimento. Queridos irmãos, a Esther falando aqui, 2 coisas que devem crescer junto, graça e conhecimento. Graça é aquele agradecimento, ou seja, sempre dizendo, eu não merecia, como ela disse. Era o que Deus viu de bom em mim, viu de bom nos nossos pais, né? Eu lembro que quando chegava a mensagem pentecostal, mesmo aqui no nosso vale do Itajaí,
há quase 100 anos atrás, há 95 anos atrás, quem era encontrado primeiro? Os bêbados, os briguentos, aquelas pessoas mais desprezíveis, os mais pobres, enfim, eram aqueles que menos valor tinham no meio da sociedade. De repente, surgia do meio deles, do nada, levantava-se uma bandeira. Aleluia. Aquilo era a graça. Amém. A graça porque ele foi livre do álcool, foi livre dos maus costumes, da idolatria tão rasteira que tinha naqueles dias, a religiosidade, coisas, a heresias, as mentiras religiosas, tudo aquilo, ele surgiu do meio daquilo tudo como alguém, como a mensagem nova. Quem é esse? Com quem que ele aprendeu? Geralmente, Esther, eu lembro dos nossos irmãos que eram vendedores ambulantes, nós chamávamos de mascate, lembra? Os mascates que passavam eram crentes. Grande maioria deles eram crentes. E eu levando a mensagem. Vinha depois o consertador de relógio, o relojoeiro. Vinha o fazedor de rede. O avô dela era um fazedor de rede, tarrafa. Ia tecendo, ia de casa em casa. O fazedor de rebolo, aquelas pedras para molar facas. E tantos outros consertavam isso e aquilo, sapateiros. Mas uma vez na nossa casa, eu era muito pequenininho, mas lembro que um irmão, um alemão, chegou na nossa casa para dormir. Ele vendia sementes de flores e também de verdura. Tudo, os mesmos pacotinhos de hoje, mais ou menos parecido. Flores, tudo vindo da Alemanha. E ele cantava, e cantou lá em casa naquela noite, antes de dormir, no cantinho dele, que minha mãe arrumou para ele, o hino Glória, Glória, Aleluia, Glória, Glória, Aleluia, num sotaque em alemão bem pesado. E nós ficávamos ouvindo aquela melodia linda. Se alguém não tivesse ouvido com o Espírito Santo, ouvia o quê daquele velho alemão? Nada, nada. Falava um português muito arcaico, muito mau um português, mas era um servo de Deus. Deixou perfume na nossa casa. Eu vou fazer 80 anos e talvez eu tinha uns 3 aninhos de idade. Nunca esqueci. Nunca vou esquecer nossos irmãos, não. Eles tinham a graça e também passavam conhecimento. Ah, meu irmão, minha irmã. Quando nós observamos esse mundo de hoje, com tudo isso que a Esther já citou, filosofia, mas essas linhas de teologia, essas fontes de teologias que não são a fonte verdadeira, serve mais para discussão, para tantas coisas mais, mas aquela fonte de teologia que não era trazida de uma faculdade de teologia, não, ele, por ser grato a Deus, por ser agradecido a Deus, o Senhor dava-lhe sabedoria também. Oh, meu irmão, como é bom ser igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, já para nós concluir, porque os minutos passam muito rápido, a Galácia era uma região que tinha 4 ou 5 igrejas a mais. Era uma região que Paulo amava muito e ele pregou e anunciou o puro evangelho de Cristo. Mas ele saiu por um tempo, entrou heresia ali. E ele falou no capítulo 1, e versículo de número 6, da carta aos Gálatas: maravilho-me. Quer dizer, eu estou admirado, estou boquiaberto, eu estou assustado. Maravilho-me que
tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Saíram da graça e não aprenderam nada e foram para outro evangelho. Daí no versículo 7 ele diz assim, o qual não é outro evangelho, porque evangelho só tem um, nós sabemos disso. O qual não é outro evangelho, mas é alguns que vos inquietam e querem transtornar o santo evangelho de Cristo. Agora vejo, irmãos, ainda dá tempo de eu citar aqui, o que Paulo falou para eles, com graça, com poder e autoridade, dizendo com certeza, eu vou falar tudo o que precisa dizer para eles, porque eu plantei aqui uma semente pura, mas veio alguém de noite e semeou aqui joio, a semente ruim. E ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. E coisa, irmãos, anátema. Versículo de número 9, ele repete quase as mesmas palavras. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, também vô-lo digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele também diz aqui em Gálatas, para nós concluir, que é muito mais coisa para falar. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós precisamos ter essa convicção. E nós crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos alcançar esta posição também em nome de Cristo Jesus. Não recue, não volte atrás, prossiga sendo igreja do Deus vivo. Querido e soberano Pai, em nome de Jesus, teu Filho, essas mensagens, Pai, que talvez alguém vai achar uma mensagem rústica, uma mensagem que não é para os nossos dias. Claro que não é para os nossos dias, mas é para a tua igreja, aleluia. É para o teu povo, para aqueles que creem nas tuas promessas, para aqueles que recebem a orientação do teu Santo Espírito. Pai justo e santo, guarda e ajuda os meus irmãos sofredores, as minhas irmãs, guardando e ajudando cada uma delas. Eu te peço, cada um deles, a família, Cristo em vós, esperança da glória. Seja, Senhor Jesus, acrescida de autoridade e força para estar orando uns pelos outros. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo o Senhor. Até amanhã, na paz de Cristo Jesus.